Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 28 de abril de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo se confia da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje estamos em Números 22. Balaque manda chamar Balaão. Os israelitas partiram e acamparam-se nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, Pai, que o missionário Nadir Albano desapareça no momento João 3,30, porque o objetivo é pregar a palavra, Pai. Somente a tua palavra, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, para que o Senhor seja glorificada e exaltada, e que a tua palavra ela seja pregada em tempo e fora de tempo, porque o objetivo do canal é simplesmente ministrar a tua palavra, ensinar a tua palavra como ela é viva, verdadeira, simples, Pai, sem loucura, sem perturbação, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. O Senhor diz ali para o apóstolo Paulo diz ali em Efésios 6,19, o mistério do evangelho a qual foi me revelado. Deus, que esse mistério do evangelho que é puro, que é simples, que é genuíno, que possa ser revelado a multidões de pessoas que possam, Pai, ter sede e desejo de aprender da tua palavra, daquilo que sai da tua boca, na manda Surya me dê como, né, que a tua palavra, não da boca de homens, Pai, que manipulam a tua palavra, que eu te peço neste dia 28, em nome do Pai, Ramanda Sude, como, né, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra de hoje diz assim: Balaque manda chamar Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, olha só, Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim dos pastos. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Peter, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Olha para você ver. Então, o que acontece? Balaque, ele já tinha, já estava sabendo ali como que o povo, né, de Israel estava, vamos dizer assim, crescendo. Por quê? Porque havia uma promessa, né? O Senhor falou para Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? Falou para Abraão que ele seria pai de multidão. Então, ou seja, a promessa estava se cumprindo. A gente vê, também a gente já estudou que quando Jacó, na história de José ali do Egito, né? Que quando Jacó foi ter um encontro com José, seu filho, que ele saiu de lá, ele chegou com 70 almas, tá? Com 70 pessoas, entre noras, netos, genros e tudo. Então, e esse povo agora era uma multidão, a promessa se cumprindo, né? A gente vê também que Faraó, no começo ali do êxodo, também matou todos os meninos por causa disso, né? Na história de Moisés, porque eles eram muito. Então, ele sempre viu o povo de Deus, né? O povo escolhido de Deus como um adversário, tá? Então, ele manda chamar, né? Balaão, tá? E aí ele diz, né, esse povo vai devorar tudo, é uma multidão. Então, assim, ele não se conformava com o povo. Ele falou assim, não, tem que amaldiçoar, né? Vem agora lançar uma maldição. Aí ele fala no 6 assim, oh meu Deus do céu. Olha o que ele faz no 6. Vem agora lançar uma maldição contra eles, pois é muito forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Coitado de Balaque, né? Ele não sabia que que o povo de Israel era o povo abençoado de Deus, que Deus abençoou. Aleluia! Ele conhecia, porque acontece que Balaão era conhecido ali, né? Nas redondezas, né? Ele era conhecido como aquele adivinho pagão que ele falava, era dito, ok? Que os deuses, né, era com ele. Então, assim, e as profecias dele não eram profecias bíblicas, era profecia de Balaão, tá? O profeta, o falso profeta. Então, e aí o que acontece?
Balaque queria se opor ao povo de Deus, mas ele tinha medo. Aleluia. Igreja, olha o que Deus falou no meu coração. Quantas pessoas muitas vezes têm medo de chegar para mim, para você falar algo, coisar, né? E por inveja faz macumba, faz oração contrária, né? Não é diferente. Namanda Sude Comanai com Balaque aqui para com o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, né? E ele vai atrás de quem? Do feiticeiro, vai atrás de quem? Né? De um adivinho, tá? De um adivinho pagão. Tá bom? Então, igreja, a gente vê, olha, aquilo que acontece naquela época, acontece no dia de hoje também. Não é diferente. Um adivinho pagão. Simples assim, né? E quantas pessoas fazem obra de macumbaria pra mim e pra você? Tem gente que tem inveja do seu cabelo, tem gente que tem inveja do seu dente, tem gente que tem inveja dos seus filhos, tem gente que tem inveja da tua roupa, da tua casa, do teu carro. Aleluia! Né? E não sabe por quê. Ai, mas por quê? Não, porque nós temos um Deus que nos escolheu e que cuida de mim e de você. Aleluia! E nós temos uma promessa. Né? O povo de Deus tinha uma promessa aqui de ir para uma terra temporária. Uma terra que manda leite e mel. Mas nós temos a promessa de ir para uma terra, né? Para Nova Jerusalém, que é eterna, tá? Então, assim, é algo diferente, algo eterno. E aqui não era passageiro, mas ele tinha medo. E quantas pessoas, por inveja, mau caráter, mentirosa, paga macumbeiro, paga... Olha, igreja, eu já passei por situações e eu sei que você do outro lado também deve ter passado. Tem gente que quer teu marido, tem gente que quer teus filhos, tem gente que quer tua casa, quer tudo. Mas não quer buscar o Deus que tu busca. Darandaçu de Comanai, né? Ele não sabe a raiz que você tem. Ele sabe o que você tem. Mas ele não sabe o que você fez pra você ter. Que Deus te buscou, que você jejuou, que você orou, que você não tá na roda dos escarnecedores, você não tá mentindo, você não tá roubando, você não tá enganando. Você tá esperando no Senhor. Isso tudo incomoda, ok? Continuaremos. E aí ele diz assim, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Ele não sabia que o Deus, né? Que Deus, né? Olha, pois sei que aquele que você abençoa, abençoado é aquele que se amaldiçoa, mas ele sabe que Deus é Deus que abençoa, tá abençoado, ok? Os líderes de Moab e os de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar o encantamento. Olha, igreja, olha, quantia necessária para pagar o encantamento mágico. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que tinha dito, né? Pagaram. Então, pagar. Quantas pessoas pagam para destruir? Pagam para nos matar. Nos matar na macumba. Me matou de pé pela misericórdia do Senhor. Porque tem gente que faz macumba, meu Deus do céu. Entendeu? Que eu falo, meu Deus, eu não aguento, tem misericórdia. Mas se não é misericórdia do Senhor mesmo, eu não tava aqui na igreja. Eu já tinha descido a sepultura. As pessoas querem ver a gente podre, morrer podre. Arandaçu, mas nós temos um Deus. Que aquele povo faz lá, Deus ele desfaz, né? Deus desfaz, né? E eles não suportam. Não, como que não morreu, ainda tá de pé, não vê. E Deus desfaz. Por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de mim e de você, amém? Prosseguindo. Aí, o que acontece? Aí de noite, disse-lhe Balaão, passem a noite aqui e eu lhes darei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Então, eu vou pedir a resposta para o Senhor. Mas você acha que é Deus? Não, é óbvio que não. O Senhor me der, né? Então, ele vai, né? Ele vai lá, né? Vai buscar ali, naquilo que ele acredita, né? E aí, ele começa a lançar ali as suas profecias. Mas vamos ver o que vai acontecer. Só que é engraçado que, assim, ele era pagão, mas ele acreditava em Deus. É estranho, né? Mas tem muitos igreja. Você já viu o macumbeiro? Vai com Deus. Deus te abençoe. Espírita, vai com Deus. Mas sua fé não está totalmente posta no Senhor, esperando nele. Por quê? Né? Porque eles, como eu posso dizer? Eles acreditam em Deus, sabem que Deus pode fazer, mas eles não querem, vamos dizer assim, se sujeitar totalmente a Deus, né? Eles preferem se sujeitar a um Deus com D minúsculo, um deusinho, né? Igual o Deus pagão de Balaão. Então, e me chama muita atenção, ó, passem a noite aqui, eu lhes darei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Então, ele vai ali, né? Vamos supor, vai lá receber o santo, vai lá fazer isso aqui. Eu não sei o que ele foi fazer, mas ele foi pedir a resposta.
Mas quem chega para Balaão é o verdadeiro Deus, tá aqui no 9. E Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? O Deus. E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, de Moabe, enviou-me este mensageiro, um povo que saiu do Egito. Olha só, um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo. Então, o medo dele era tão grande, né, que ele queria destruir o povo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é abençoado. Ei, eu já abençoei. Randassure me decomanai. Deus abençoou, por que você vai amaldiçoar? Não tem como. Aquilo que Deus abençoou está abençoado. Igreja, por mais que o inimigo tente, mas se Deus decretou, está decretado. Vamos lá. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Então, ele vai lá consultar o Deus dele, e quem fala com ele? O verdadeiro Deus. Né? O verdadeiro Deus fala com ele. Balaque enviou outros líderes em maior número, mais importante do que os primeiros, eles foram a Balaão. Persuadiu Balaão de novo, persuadindo, comprar, persuadir. Assim, diz Balaque, filho de Zippor, que nada impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente. Ó, recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Ou seja, dando poder para o homem, né? Igreja, olha, o homem já é de si podre. E se você chega e diz assim, que o recompensará generosamente, farei tudo o que você me disser, venha, por favor, e lance para mim uma maldição. Ou seja, estou comprando você. Comprou. Pronto. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata, de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vai além da ordem do Senhor, meu Deus. Olha só. Então, o verdadeiro Deus apareceu para ele. Igreja, ele sendo pagã, o Deus, Yahvé, Deus de Israel, apareceu para ele, disse que já havia abençoado, né, aquele povo, né? E a gente vê que tem aqui, ó, pois o Senhor não permitiu que eu acompanhasse, Deus não permite que ele vá, tá? Vamos lá, continuar no 19. Agora fiquem vocês também aqui, esta noite eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer. Aí, naquela noite, olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Agora, fiquem vocês também aqui. Esta noite eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vai com ele, mas faça apenas o que eu lhe disser. Não, você pode até ir, mas vai fazer somente o que eu falar. Naquela noite, igreja, Balaão, ele acabou tendo um encontro com o próprio Deus, né? Por quê? Porque Balaão, Arandaçu de Comanai, ele não tinha uma ética, né? Vamos dizer assim. Mas ele era o porta-voz de qualquer Deus, né? Qualquer Deus, né? Qualquer Deus que ele consultasse, que falasse com ele, ele atendia. Mas aí, mas quem aparece para ele? O verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Provavelmente ele não esperava. Mas Deus interveio para com o seu povo. A gente vê claramente aqui. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Vamos lá? Balaão levantou-se pela manhã, pôs o selo sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus. Né? A ira de quem? Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo. Né? Para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhado uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre as 2 vinhas, com os muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu, o anjo do Senhor encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo, né? Então, igreja, o anjo do Senhor se pôs no caminho, né? Então, o anjo do Senhor, quando se põe no caminho, né? Ele está no caminho, o anjo do Senhor, a jumenta consegue enxergar, ok? E aí, ela vai, né? O anjo do Senhor encostou e ela
vai no muro, aperta o pé de Balaão, né? Contra ele, por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito. Olha, igreja. Aqui, o anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, Deus, né, ali, cravou ali. Quando a jumenta viu o anjo, olha para tu ver, viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater-me 3 vezes? Igreja, você me bateu 3 vezes, Balaão. Já vejo a jumenta falando. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria agora. Igreja, ele falou para a jumenta que ela a fez de tolo. Mas ele estava sendo tolo em falar com a jumenta. Igreja, pensa, igreja. Olha, um homem... Não. Tolo. Tolo, Balaão. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou uma jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Respondeu. Ainda responde, né? Ai, gente, eu gosto de marcar. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou o rosto em terra. Quem abriu? O Senhor. Abriu os olhos de Balaão. Igreja. Então, ou seja, Balaão estava com os olhos fechados, né? Ele não conseguia enxergar. Aleluia, né? Então, é algo assim espiritual, né? Então, assim, quando Deus abre o olho do profeta pagão, eita Deus, né? Para ver a realidade, foi um milagre. Porque ele estava cego, igreja. Cego, ele não conseguia ver. Ananda surimi de comanai, né? O anjo do Senhor parou no caminho e punhando a espada. Então Balaão inclinou-se e prostou-se o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque seu caminho me desagrada. E aí diz no 33, a jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria matado, mas a jumenta teria poupado. Teria te matado. Ó, graças à sua jumenta que você não morreu. Graças à jumenta. Graças à jumenta. Entendeu, igreja? Ele não morreu. Aí no 34. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que estava parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora que estou fazendo, desagrada-te, eu voltarei. Aí diz assim: então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque, né? Então a igreja é muito séria, né? Então, igreja, você vê que Deus, ele, mesmo Balaão sendo um homem pagão, tá? Sendo ali vamos dizer, um feiticeiro, um profeta pagão, um adivinho pagão, né? Deus usou ele ali, tá? E falou com ele. Então, a misericórdia de Deus é muito grande, né? Esse texto aqui me mostra muitas coisas, né? É um texto, assim, riquíssimo. Porque a gente vê que Deus, né? Ele simplesmente, ele dá uma permissão para Balaão, né? Você vai, né? E é fazer o que eu quero, né? É para abençoar o meu povo, tá? Não é para amaldiçoar. Porque é só aquilo que eu quero que você faça. Balaque não tem poder. Ele tem medo, mas não tem poder. Ele pode te pagar, mas eu tenho mais para você, né? Então, a gente vê que um profeta, um vidente, né? Internacional, conhecidíssimo, que era Balaão, né? Conhecido, né? Ele está cego diante da sua realidade espiritual, né? Mas o seu animal não está. O seu animal vê, mas ele não vê, ok? Ignorante, não consegue enxergar o anjo do Senhor no caminho, né? Então, a gente vê que como profeta, Balaão era especialista em adivinhação, a jumenta conseguiu enxergar o anjo e ele não conseguiu. Por quê?
Ele estava cego, né, igreja? Então aí Deus abre os olhos de Balaão, é muito interessante. Vamos continuar. Balaque reencontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade Moabita da fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo gentilmente, por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensar? Olha só, sempre, né? Comprando, pagando, né? Imediatismo, tá? Imediatismo. O imediatismo. Não tenho condições de pagar, recompensá-lo, né? Sempre com trocadilhos assim para dizer assim, eu posso pagar, né? Então, por que você não veio logo? Você sabe que tem pessoas que não gostam de esperar, né? Porque não veio? Acaso não tenho condições de pagar? Eu tô te pagando, Balão, né? Eu mando, eu pago. Deus abençoe, filha. Eu mando. Pode deixar em cima, depois a mãe guarda. Deixar em cima da pia. Eu mando, eu estou mandando, né? Tem gente que é assim, autoridade, né? Ninguém pode, como eu posso dizer? Dizer não. Eles acham que a autoridade é acima de tudo. Gente, nesses tempos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Isso tem se alastrado no meio das igrejas, né? Ele diz assim, não mandei chamá-lo gentilmente. Então, assim, é algo assim, ele não gosta de ser frustrado. Balaque, tá? Não pode, frustração, não, né? Não frustrar. Ai, se demorou, tô frustrado. A gente não pode ser frustrado. A gente tá num tempo, eu vou falar que tá no meu coração ali, lideranças não querem ser frustradas, né? Eles querem ser assim, é imediatismo. Eu te chamei pra você, você tem que estar aqui agora, você tem que me servir. De jeito nenhum. Se você está no ministério assim, não aceite. Aceite a palavra de Deus. Porque um bom líder, a gente está estudando esses Jesus aqui, é igual Moisés, é igual Arão, que intercede, que ora, que clama, né? A gente está num tempo de celebridade, de glamour. Olha, eu tô coisando que Deus me tocou numa palavra que eu vou, não tem nada a ver com aqui, mas, né? Quando eu vi essa palavra, eu lembrei, vou terminar aqui e vou nessa palavra que veio no meu coração agora. No 38. Aqui estou, respondeu Balaão, mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente que Deus puser na minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Crite-Uzode. Balaque sacrificou bois, ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Ou seja, a gente sabe que no sacerdócio de Deus, né? Lá era o sacerdote que sacrificava, tá? E aqui não, né? Ele sacrifica de qualquer jeito pro Deus dele, tá bom? Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto do Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Então ele vai, leva lá no monte, tá terminando o último versículo, e ali ele vê todo o povo, né? É onde começa, né, a profecia do oráculo. Mas eu tava falando com você aqui que as pessoas estão no tempo do imediatismo, principalmente as lideranças. Eu vou deixar um versículo aqui, já para dar um engate aqui, que diz assim, ó o tempo que a gente se encontra, tá, igreja? E a gente tem que tomar cuidado, porque esse é o tempo que, infelizmente, né, tá dentro das igrejas. Esse é o tempo, olha só. Tiago 2, tá? Tiago 2, não, desculpa. 1 João, é lá as cartas, tá? Primeira carta de João, segunda carta de João e terceira carta das epístolas, que a gente não fala pela carta, tá? 1 João no Evangelho de João, tá? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é esse não, tá lá os 4. Evangelho não. Aqui é as cartas, tá? Diz assim, 1 João 2, versículo 1. Vamos ler o 1 e o 15. Diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus, né? Agora, vamos aqui, outra coisa. Não se deve amar o mundo. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo é cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas o que
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Igreja, ou seja, é a vida eterna, né? A gente vê nesses últimos tempos, igreja, é muito perigoso, né? O evangelho do mundo, né? Que é esse evangelho aqui, a cobiça da carne, né? A cobiça dos olhos, a ostentação. Pastores ostentando carro, casa, mansões e o povo perecendo. Você sabe qual é o verdadeiro evangelho do Senhor? Tá lá em Tiago. Qual é o verdadeiro evangelho do Senhor? Visitar os órfãos e as viúvas nas vossas necessidades. Isso é muito interessante. Isso aí não é legal, você entende? Não, você tem que ajudar. Um exemplo, você chega assim, ai, pastor, ai, gente, a igreja tá precisando. Se você fala assim, pastor, uma irmãzinha tá precisando de uma cesta básica, ninguém se junta para levantar a cesta básica para a irmã, ok? Tô falando isso, igreja, sabe? Diante de Deus, que é revoltante quando eu vejo essas coisas. Por quê? Né? Porque a gente vê que a cobiça, que a manipulação, ela tem tomado conta das igrejas, né? E o povo, por falta de conhecimento da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, tem se deixado levar. Isso é muito triste. E a gente não tem tido a pregação do evangelho. A gente tem tido, sabe o quê? Altares cheios de homens cobiçados, cheios de homens carnais, ostentando tênis de 4 mil, bolsa, relógio de 100 e poucos mil. Igreja, é culpa de quem? Do povo que alimenta esse sistema religioso maligno, tá? Mas Jesus está voltando. E está em tempo de você parar de alimentar esse sistema. Vai alimentar a viúva e os órfãos. Sabe qual é a religião pura do Senhor? Vamos lá? Tiago 1, tá? Tiago 1, 26 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não freia sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixa corromper pelo mundo. Isso acontece dentro das igrejas? Tá cuidando dos órfãos, das viúvas? Tá ajudando? Aquela mulher tá desempregada. Seu Bolsa Família foi... Tá ajudando? Hã? Mas tá te deixando corromper pelo mundo. Igreja, isso é muito triste, tá? Isso é muito triste. Então, que a gente venha acordar. Porque Jesus está voltando. E muitos de nós, né? Somos muitas vezes coniventes com esse sistema maligno. E Deus vai cobrar de nós. Vai cobrar, e caro. Eu agradeço a Deus que os meus olhos foram abertos. A gente viu que Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu a jumenta. Que Deus venha abrir os meus e os teus olhos, neste dia de hoje, para que a gente não venha se deixar enveredar por esse sistema maligno religioso que está aí. Que muitos só estão envergonhando o evangelho do Senhor, porque não tem pregado a verdade. Mas está aqui, ó, não se deixa corromper pelo mundo. E estão se deixando, infelizmente, ok? Deus abençoe vocês. Que vocês tenham aí uma semana abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que é na paz. Que o momento João 3,30 possa ser um divisor de água nas vossas vidas. É o que eu desejo, porque é na minha, tá? O Evangelho de João 3,30, esse canal é um divisor de água na minha vida. Porque eu prego aquilo que Deus quer, né? E falo somente aquilo que a palavra do Senhor tem para mim, para você. Deus abençoe, fique na paz.